Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores, de modo, para usar o termo que usaram para mim um dia, surpreendente. Porque eu me surpreendo com o resultado do que produzimos, apesar da extrema simplicidade. Veja, por exemplo, essa é minha testemunha. Eu tenho falado com você há muito tempo, e essa minha testemunha é a sarça ardente de Moisés. Foi com ela que Jesus falou. Foi com ela que Deus se expressou. Foi com ela que o trio divino impressionou Moisés e disse: tire a sandália de teus pés, porque a terra que você está é santa. Hoje é sábado, o dia do vigia das pessoas. Pode ver, ó. Deus amanheceu, já está claro. Eu estou com um semblante tranquilo. Eu não estou ansioso. Por quê? Porque o dia do Senhor é dia de repousar no Senhor. Então eu estou relaxado. Cheguei aqui pelo menos 2 horas depois do combinado, mas é sábado. Daqui a pouco nós vamos à igreja. Você também vai. Se você estiver trabalhando, vai chegar uma hora que você vai ter esse período livre. Quando você entender o segredo da nave Daniel Airlines 777, segredo que não é segredo, está aí espalhado pelos 4 ventos da Terra. Inclusive aqui eu já falei. Inclusive nessa série eu já falei. Só que eu não sou profeta, nem filho de profeta. Não sou pregador, nem filho de pregador. Sou um homem simples, que um dia se viu sozinho na vida e decidiu voltar ao campo de batalha. Só que eu falei para o Deus superior, falei: Senhor, veja, eu estou em frangalhos. Estou com problema no trabalho, na igreja. Isso não é coisa nova, não, já tem mais de 5 anos. E aí quando eu me vi sozinho, não me ver sozinho, mas os problemas, eu decidi me jubilar. Sabe o que é jubilar? Jubilar é o equivalente na igreja ao que acontece nas empresas regulares. Só que vocês chamam de aposentado. Aqui onde eu frequento, a gente chama de jubilar. Então quando os pastores se aposentam, eles não falam estou aposentado. Eles falam, estou jubilado. Não, eu não sou pastor, nem filho de pastor. Mas por que eu não posso me jubilar também? Hein? Chegou uma hora que eu falei assim, já prestei 30 anos a fio, no mínimo.
porque eu comecei um pouco antes de fechar os 30 e parei um pouco depois. E aí, como eu estava, os meus amigos íntimos sabem disso, eu estava com problemas e eu não conseguia me concentrar em nada. Até hoje ainda tenho dificuldade. Mas até o barulho da igreja, os louvores me incomodavam e eu não conseguia ficar até o final do culto. Aliás, estou conseguindo agora há pouco tempo. Mas há muita luta. E não é qualquer lugar que eu posso ficar. Tem que ser uma igreja mais tranquila. Não pode ser aquela igreja muito fervorosa, sabe? Porque eu tenho um grau de tolerância muito curto. Nesses tempos que eu comecei a fazer esses vídeos para o YouTube, desde que eu criei aqui o canal Vigia das Pessoas, eu me distraí com os meninos passando aí. Eu parei de estudar sistematicamente esse livro aqui. Não é que eu parei de estudar, eu parei de me dedicar totalmente a ele. Hoje, por exemplo, eu não estudei o livro dia a dia. Não siga o meu exemplo, viu? Então eu estou dedicando a preparar esses vídeos para o canal, porque eu não sei até quando eu vou poder fazê-lo. E eu quero, com a graça do Senhor, comentar todos os livros da Bíblia. De modo simples. Tanto é que você pode ver que eu não uso nenhum recurso acadêmico. Poderia usá-lo se quisesse. Eu tenho uma biblioteca em casa, graças ao Senhor, o Vigia das Pessoas, que é bem completa. Eu tenho um livro lá que eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre... Daqui a pouco não, daqui a uns dias, quando eu falar do santuário. Uma vez um pastor amigo meu comunicou: estou indo para o State. Saudações, pastor. Então ele disponibilizou para nós, seus amigos, várias obras maravilhosas. Eu fui na casa dele com outros amigos e arrebatamos boa parte da biblioteca dele. E eu peguei um lá que foi fantástico. Um livro que eu me apaixonei perdidamente. Eu sou apaixonado perdidamente por vários livros. Mas esse, cujo autor era M.L. Andriessen, não lembro agora. É um pastor adventista. Cujo nome é O Ritual do Santuário. Existem hoje obras muito boas, até melhores do que essa, segundo os críticos. Mas eu me identifiquei tanto com essa obra que eu já li várias vezes essa mesma obra. Inclusive eu tinha lá em casa esse exemplar especial, muito antigo. Acho que uma das primeiras edições. Então, de tanto eu abrir, ele se desmanchou todo. Então eu levei numa loja e encadernei ele, coloquei um aspiral. Aspiral ou espiral? Sempre esqueço. Um espiral. Espiral. E aí ele ficou como um caderninho abrindo. Então uma vez foi um pastor fazer uma semana de oração em minha igreja
Eu era o líder do departamento. E aí eu desejei presenteá-lo com uma obra que fosse muito cara para mim. E eu presenteei a ele com esse exemplar. E pela expressão, acho que ele gostou. Porque eu queria, na época, demonstrar a Deus, o Criador, desapego aos bens materiais e adoração ao Criador. Eu precisava de desapegar de uma obra que eu gostasse muito, da melhor que tivesse ali. E uma obra que não teria como eu ter acesso de novo. Então, o ritual do santuário. Saudações, pastor. Pastores, tanto que me deu como aquele a quem eu dei. Espero que o senhor esteja fazendo bom uso dessa obra magnífica. Mais tarde eu comprei outros exemplares, eu tenho até em casa, mas não é aquele exemplar. Por que eu estou falando isso? Ah tá, para falar de erudição. Só que o objetivo desse canal não é falar sobre erudição, temos eruditos muito maiores que nós aí. Hoje eu estava ouvindo pastor Samuel Ramos. Eu queria ter sido aluno desse pastor, não pude. Eu tive muitos mestres, pastores maravilhosos, inclusive um com nome muito parecido, José Carlos Ramos, o Wilson Drovait e Dr. Horne Pereira da Silva. Autoridades em suas especialidades, eruditos de montão. E ele estava falando nessa manhã, ele estava comentando essa lição aqui. Então a lição 10, espiritualismo exposto. Essa lição, espiritualismo exposto, ele vai mostrar como que no final das 2.300 tardes de manhã de Daniel 8:14, como que esse espiritualismo, que antigamente a gente chamava de espiritismo, só que o espiritismo ficou tão pequeno comparado com toda essa gama de crenças. Então ele ganhou o termo de espiritualismo, porque daí o espiritismo passou a ser, imagina, antigamente era o espiritismo e agora nós temos o espiritualismo. E o espiritismo está aqui dentro. E todas aquelas crenças que afrontam diretamente os ensinamentos bíblicos. Então a gente aprendeu várias coisas. Por exemplo, tem uma religião que eles chamam a religião dos artistas. Foi citado, eu já tinha ouvido falar, cientologia. Esses movimentos secretos estão todos ligados ao espiritualismo. Sociedades beneficentes, muitas, não posso falar todas, estão ligadas ao espiritualismo. Então nós vamos chegar, quando chegarmos no final dessa série 777, faltam 3 ou 4 episódios, a gente vai ter uma noção geral do que é isso. Porque nós já temos um lastro, nós já construímos um lastro desses vídeos anteriores. Então fica muito mais fácil para a gente conversar sobre isso, não é? E
nós vamos chegar nessa culminância espiritualística. E isso vai mover o mundo todo. Bom dia, jovem. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vigia das pessoas, entra lá. Ficou só me olhando. Bom dia, jovem. Canal Vigia das Pessoas, entra lá. No YouTube. Decorou? Jó capítulo 7. A gente tem tão pouco seguidor que eu fico pegando seguidores aqui na rua. Desculpa. Falar nisso, não é seguidor, não é... Seguidor seria no Twitter. Eu acho engraçado os carinha falando Twitter, eles falam Twitter. Aqui não é seguidor, aqui são inscritos. Por favor, se inscreva no canal. Dê o gostei ou não gostei, conforme disse Alexandre, o nosso grande, o Alexandre Garcia. E compartilha, não é? Porque hoje nós somos pouquinhos, mas e amanhã? Hein? A gente pode ser maior. Então, voltando ao tema, é que eu me disperso muito facilmente. Voltando ao tema, a lição que está sendo estudada hoje no mundo inteiro, ela fala sobre isso, sobre a espiritualidade que vai levar direto para a nave 666 da Saturn Airlines. Entende? É por isso que eu estou te apresentando a nave 777, onde vão embarcar aqueles que pagaram o valor da passagem, que é uma moeda de prata. Lembra que eu falei ontem? Porque sem pagar o preço você não vai entrar. E Deus cobra o quê? Uma jornada. Claro, você pode oferecer 120... Como é que é? 120 anos de jornada, como ofereceu Noé. Também você pode oferecer 3 jornadas, na verdade foram 2 jornadas, como ofereceu Jonas. Ou em casos específicos, se você tiver pregado na cruz como bom ladrão, você não vai oferecer nada. Não tenho nada para oferecer, Senhor. Ele só pôde oferecer 1 horinha, que foi aquela que ele esteve com Jesus na cruz. Acho que não deu nem 1 hora, desde o momento que ele reconheceu Jesus como Messias até a sua morte. Mas o importante é que você precisa reconhecer direitinho as características desse povo que estarão embarcados nessa grande nave Axioma, ou grande arca de Noé, que nós conhecemos como 777, que eu apelidei, registrei. Se eu tivesse dinheiro eu ia fazer uma empresa chamada Daniel Airlines, e todas as minhas naves teriam um número 777. Então seriam 777A, 777-2, sabe? Aqui que eu estou parado na marca de Daniel. Eu estou parado na marca de Daniel. Tanto é que já acabou o livro de Daniel e eu não consigo abandonar o menino. Agora nós estamos com os discípulos de Daniel, reunidos com Jesus, e Jesus está explicando os princípios de Daniel. Ele abriu os olhos dos cegos, são pelo menos 3. E ao fazer isso, os cegos o reconheceram como um ser divino, assim como Daniel fez. Daniel reconheceu aquele ser que estava do lado de lá do rio como sendo o Messias, alguém com característica humana, com vestes reluzentes, com um cinto de couro, de ouro, cinto cingido de ouro. Então estava esse ser lá, estava
Gabriel. Então não era Gabriel, então deveria ser o Miguel. Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos começar, nós vamos falar o episódio 7774. E tá acabando, viu? Não sei não, mas eu tô tão afoito que é capaz de eu continuar isso hoje. Terminar isso hoje, mas eu não quero correr muito. Porque eu sou muito empolgado e a gente acaba atropelando alguns assuntos. Essa é a minha marca. Eu tenho essa característica. Não consigo me concentrar e ficar demoradamente num tema só. Então por isso a gente acaba atropelando. Chega no meio das coisas, eu quero já pular para o final. Então eu estou pedindo misericórdia ao Senhor do céu para que Ele segure meu cavalo. Então, hoje nós vamos comentar o livro de Mateus capítulo 21, que eu batizei o subtítulo. O título original é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas eu batizei, até comentei ontem que eu ia falar isso, eu chamei de a inauguração do 5º reino de Daniel. Lembra da estátua de Nabuco? Grande Babilônia, Reino Medo-Persa, Grécia, depois Roma, e depois, no final, nesse reino de Roma, viria uma pedra tirada não por mãos humanas, e essa pedra foi arrojada no pé das estátuas, e essa pedra foi crescendo e tomou conta do mundo todo. Essa pedra é Cristo, o rei, o último império de todos os tempos. Todo império precisa de um imperador. O imperador é o enviado de ontem, o rei de hoje. Sim, porque hoje nós vamos ver a entronização de Cristo como o imperador do 5º reino, visto por Nabuco. Lembre-se, nós estamos ao redor dos discípulos. Lembra-se que esses discípulos são discípulos de Daniel, porque todos eles estavam lendo Daniel afoitamente, porque Daniel previu a vinda do Messias. Então eles sabiam que Messias estava por ali entre eles. Então eles corriam. E o irmão de Felipe, que eu não lembro agora quem era, falou assim: vimos o Messias. Ou seja, é esse, vamos lá ver se é esse. Aí então Jesus disse que é verdade, Messias. Felipe, eu te vi ali embaixo da árvore. Aí o Felipe já falou: Messias. Ele falou: só porque eu falei que te vi embaixo da árvore, você já disse que eu sou o Messias? Você vai ver coisas muito mais cabeludas do que isso. Então, eles reconheceram o Messias. Eles fizeram o que o Sinédrio deveria fazer, o que os sacerdotes do tribunal de Jerusalém deveriam. Eles deveriam reconhecer que quando Jesus abriu o olho do cego com lama, trabalhando no sábado, eles deveriam reconhecer que ele era o enviado, porque o lago chamava o enviado.
Mas eles endureceram os seus corações e ficaram cegos. O cego de nascença amoleceu o coração e viu na hora e disse: eu ouvi, eu sei que ele é de Deus. Porque se ele não fosse de Deus, ele não teria me curado. Eu sei que agora vejo. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, lembra que eu falei que ora nós estamos na praça curando cegos, ora nós estamos no templo em Jerusalém, ora nós estamos no Monte das Oliveiras. Então é essa imagem geral que eu quero que você permaneça na sua cachola. Enviou então Jesus 2 discípulos dizendo: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mo. Trazei-mos uma jumenta e um jumentinho. Jesus reclamou por várias vezes que não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nada. Mas você percebe que Jesus sempre lança a mão de alguma coisa que ele precisa. Ora, precisava pagar um imposto do templo como pregador, como líder, como mestre. Ele mandou Pedro ir lá pescar um peixe, e dentro do peixe estava o valor da taxa. Ele precisou ser coroado rei como o 5º imperador do mundo. E o rei naquela época, para ele se tornar rei, ele precisaria ser aclamado. E era costume o rei entrar na cidade que ele conquistou, queria conquistar, montado no jumento. E era costume, lembra dos soldados de Jeú? Quando o profeta disse a ele, mandado por Elias, parece: você vai ser rei. E aí quando ele disse para os seus generais, porque perguntaram para ele: o que esse maluco falou com você? Vocês estão sabendo o que ele falou? Não, não sabemos. O que ele disse? Ele disse que eu seria rei de Israel. Ele disse que eu vou desbancar a casa de Acabe. No mesmo momento, os seus generais tiraram seus casacos, suas capas, jogaram no chão para ele pisar e gritaram: viva o rei! Então, a partir dali, o rei foi aclamado. Você está entendendo? E Jesus precisou de um animal, porque ele queria ser proclamado rei. Queria não, ele precisava, ele nem queria, mas ele precisava ser aclamado rei, para fazer valer a profecia de Daniel. Desculpa, porque ele era pedra tirada não por mão humana, mas ele era humano. E como humano, ele precisava ser proclamado rei. Que engraçado, né? Parece complicado, mas não é. Então ele precisou desse burrinho, ele mandou buscar lá. Ele precisou de uma casa para oferecer um banquete para os seus discípulos. Vai com Deus! Ele precisou de uma casa para oferecer um banquete. Ele mandou os seus discípulos e se preparou lá o banquete.
numa das casas mais chiques da cidade. Nós não temos nada, mas o nosso Pai Celestial é o dono da prata e do ouro. Se a gente precisar, é só a gente lançar mão. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Uma linguagem rebuscada, né? Rebuscada. O Senhor há de mister. O Senhor quer usar esse material. O Senhor precisa desses animais. Ora, aconteceu isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse... Tá vendo aqui? O profeta fez a profecia. Não foi Daniel. Daniel profetizou que ele seria entronizado, que ele seria o 5º rei. Mas o profeta que disse que ele entraria em Sião foi Isaías, não é? Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem, manso e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. O profeta Isaías predisse que Jesus entraria no lombo desses animais. Aí vem o seu rei. Gente, você vai perceber pela leitura do texto que todos ao redor o reconheceram como rei. A única pessoa que estava ali que não o reconheceram como rei foi o próprio rei. Jesus não quis se aclamar rei. Ele foi aclamado rei, mas ele não quis fazê-lo, porque na cabeça daqueles incautos Jesus ia se proclamar rei e ia declarar guerra ao Império Romano. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele se proclamou rei e declarou guerra ao Império de Roma. Entenda, ao Império de Babilônia. Entendeu a diferença? Entendeu, você entendeu. Tanto é que a força da entrada de Jesus foi tão imensa que a guarda do templo nada pôde fazer. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes emudeceram. Você vai notar aqui os detalhes no texto. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos, e fizeram-no assentar em cima. Essa imagem aqui, ela está um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque a gente imagina ele montado no jumentinho. Aqui diz que ele colocou sobre eles as suas vestes. Então colocou as vestes sobre os dois jumentos, a mãe e o filho. E Jesus montou em um deles. Qual deles? No filhinho? Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre os dois puseram os seus vestidos. E fizeram-no assentar em cima. Será que o jumentinho está bem do lado e a jumenta do lado? Não sei. Vamos deixar que os eruditos resolvam isso aí. E muita gente, não, muitíssima gente, a cidade toda, muitíssima gente, estendia os seus vestidos pelo caminho,
e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Você viu falar numa tradição domingo de Ramos? Por que que se... Saudações, cavalheiro! Vai com Deus! Entra no canal Vigia das Pessoas. Me distraí aqui com isso. Não tem a tradição de cortar os ramos no dia de Ramos? Então, esse cortar os ramos significa: eu vou estender essas palmeiras na rua e Jesus, o rei, vai caminhar sobre eles. Então esse ritual de fazer essas peregrinações remontam a isso. Só que são trava-língua, né? As peregrinações relacionadas à Páscoa, elas se distanciaram desse sentido e elas ganharam outro sentido totalmente diferente, ou se não totalmente, mas diferente. Inclusive o último desfile que acontece no dia de Corpus Christi também lembra de algum modo esse ritual, só que eles fazem esse ritual de modo bem esquisito, que não tem similaridade com o texto bíblico. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então entrando ele em Jerusalém, a capital de Israel, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Quem é que vocês estão aclamando o rei? Jesus, o profeta da Galileia. Todos diziam que Jesus era profeta, menos ele. Todos disseram que Jesus era o rei de Israel, menos ele. Ele só confirmou isso no final, quando ele disse a Pilatos: sim, eu sou rei, só que eu sou o quinto rei da profecia. A minha luta não é com você, imperador romano. A minha luta é com o anjo do abismo, o que se sente imperador do mundo. Uau! E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Veja, os discípulos de Daniel estão vendo isso, e ele está dizendo: o templo que era tão caro a Daniel, agora virou covil de ladrões? Gente falsa, roubadoras. E depois Jesus disse: eles destruirão o templo e eu o construirei em 3 dias. Senhor, mas esse templo leva 40 anos para ser construído, e o Senhor vai destruir e reconstruir em 3 dias? Não, é o templo do corpo de Cristo. Jesus é o templo, é o tabernáculo que seria destruído pelo imperador romano. Entende? Mas ele o reconstruiu em 3 dias ao ressuscitar-se, ao ser ressuscitado.
E foram ter com ele ao templo cegos e coxos. Eram 3 cegos. Nós narramos aqui 3 cegos. Agora, tem milhares de cegos no templo e coxos, aleijados, com todo tipo de enfermidade, doentes 1000. E Jesus curou a todos. Vamos repetir. Jesus demonstrou seu poder de rei, seu poder divino de Deus, curando a todos que afluíram ao templo naquele dia. Jesus curou milhares de cegos, milhares de coxos, doentes. Isso é palavra muito forte. Então ele entrou no templo, expulsou os vendilhões, e a guarda do templo fez o quê? Nada, ficou calada. Os soldados, nada, ficou calado. Quem eram os soldados? Os soldados romanos. O templo era protegido pela guarda romana. Eles não entravam no templo, mas eles o circundavam. E cadê os sacerdotes que cuidavam disso? Cadê os levitas que estavam protegendo o templo? Todos ficaram pianinho. Por quê? Porque uma força sobrenatural de Deus encheu o templo com glória tal que foi irresistível. Ninguém conseguia contrapor a esse poder misterioso que estava com Jesus. E as pessoas chorando, gritando, louvando, adorando a Deus. Aquilo ali virou o centro do universo. E o Rei Eterno tomou posse do reino do mundo. Ele não tomou posse do Império Romano, porque o Império Romano ainda não terminou. Então foi uma demonstração celestial de que quem manda aqui é Deus. Ele disse aos seus discípulos: se eu precisasse ser defendido, meu Pai do céu mandaria miríades de anjos e eu seria defendido. Esse é o templo. Por isso que o centro da religião de Daniel é o templo, o sagrado templo, não o templo de pedras que você está vendo, mas o templo de carne, Jesus, que foi morto e ressuscitou, está no céu, intercede por nós, no templo do céu, e que um dia há de vir para nos levar para essa habitação celestial. E nós seguiremos nessa grande arca de Noé, nessa grande axioma que nós chamamos 777 da Daniel Airlines. Você entendeu? Nós precisamos estar embarcados nessa grande nave poderosa, cujo ingresso é uma moeda de prata. Não posso fazer gestos obscenos. Uma moeda redondinha. Uma moeda de prata.
que combinamos ontem seria R$100, para que todos os jornaleiros, para que todos os diaristas possam pagar, trabalhando um dia, você vai poder pagar o preço para fazer parte dessa grande nave de fuga, essa grande nave refúgio que nos levará para a habitação celestial, o tabernáculo que há no céu. O templo que será purificado ao final de 2.300 tardes e manhãs. Lembra? Ao final de 2 tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8:14. O santuário será purificado. Que santuário? Cristo? Não. O santuário que está no céu. Porque Cristo é quem vai purificar o santuário. Como que ele vai fazer isso? Pegando os pecados de todos os santos de todos os tempos, que foram simbolicamente colocados no santuário, e vai jogá-los sobre o dragão do abismo, Satanás, e esse será solto no deserto, e vai ficar no deserto 1000 anos, pensando nas cagadas que fez, desculpa pela palavra, ele vai ficar vagando no deserto 1000 anos, pensando na besteira que fez, e no final desses 1000 anos, aí sim, os pecados serão jogados sobre ele, e ele será jogado no lago de fogo e enxofre, a saber, a morte eterna. Essa imagem, meu irmão, meu amigo, que você precisa ter em mente. E para isso, você precisa deixar de ser cego. Você precisa ter seus olhos abertos por Cristo, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós no céu. Lembra que eles gritaram aqui, Hosana ao filho de Davi? Não, ele mesmo disse, eu não sou filho de Davi. Por que que eu não sou? Porque eu sou filho adotivo. Eu fui adotado por José, pai, filho de Davi. Porque Davi disse o Senhor ao meu Senhor. Ora, o Senhor disse ao meu Senhor, como que eu posso ser filho de Davi, se Davi me chama de Senhor? Entendeu? Então, Jesus não é filho de Davi, Jesus não é profeta, Jesus não é rei. Apesar de a informação contrária ser verdadeira, Jesus é filho de Davi, Jesus é profeta, Jesus é rei. Quem ouça, entenda. Entenda o que o Espírito disse às igrejas. São 7 igrejas. Você certamente participa de alguma dessas 7 igrejas. Porque as 7 igrejas são históricas. Mas também elas podem ser espiritualizadas. Se não puderem, me contem aqui nos comentários. Eu não vejo problema em espiritualizar. Porque cada igreja das 7 igrejas históricas tem uma característica digna de elogio por Deus. A única exceção é a igreja que eu frequento. Eu sou membro, registrado inclusive, da 7ª igreja da profecia bíblica, Laodiceia. Pasme, o vigia das pessoas não tem elogio para essa igreja, só reprimenda. Ele diz, vigia, ele diz, você é muito frio,
Os membros dessa igreja são muito frios. Os membros dessa igreja são muito frios. E minto. São muito mornos. E essa é a reclamação que Jesus faz. Eu queria que vocês fossem quentes, ou que fosse frio logo de uma vez, mas morno. Daqui a pouco eu vou vomitá-lo da minha boca. Na verdade ele diz, Laodiceia, você está cega, nu. Como é que é? Pobre, cego, nu. Então aí ele recomenda que se compre colírio. É isso mesmo? Não estou me equivocando? Colírio para limpar a cegueira de seus olhos. Compre ouro puro para que você não se iluda com as suas riquezas terrenais. Essa é a mensagem. Entende? Talvez você hoje não faça parte de Laodiceia, mas você precisa entrar em uma dessas 7 igrejas de Apocalipse 2, 3, não é? Para todas as outras igrejas, Deus tem elogios e reclamação. Para Laodiceia, só reclamação. E um conselho. Conselho de Deus é ordem. Vamos tirar a venda de nossos olhos para podermos ver claramente. Olha o que disse os eruditos da época. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, porque foram maravilhas enormes, estupendas. Eu nunca vi os pregadores falando isso, mas esse dia foi o maior dia de Jerusalém. Nesse dia, eles viram a atuação de Deus estupendamente brilhante, magnífica. Então, alguém deveria escrever mais sobre isso. Alguém, eu digo, os eruditos de plantão. Aquele monte de meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Eles cantavam assim, que nem menininhos. Eles se indignaram muito. É o que o texto diz. Indignaram-se. Não, o muito foi o que coloquei. O texto está dizendo, indignaram-se. O muito eu coloquei, mas eu acho que foi muito. E disseram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim, estou ouvindo. Nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Está escrito. Isso é a profecia se cumprindo. Eu acho que é Isaías também. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Jesus não entrou em colóquio com eles. Ele só disse: eu estou fazendo o que Daniel disse que eu faria. Eu estou fazendo o que Isaías disse que eu faria. As criancinhas salvas por Jonas estão aqui hoje. Criancinhas de peito, meninos que não sabem discernir entre mão direita e mão esquerda. Esses estão gritando: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao último imperador do universo, Cristo Jesus, o Messias.
o enviado. Você entendeu? Você entendeu porque é grande esse movimento de subida para o céu? Perdão. Você entendeu porque é grande esse movimento de subida para o céu? Porque é importante você estar embarcado nessa grande nave 777 da companhia Daniel Airlines? Você entendeu porque esse é o único caminho para o céu? Não há outro senão o caminho do templo. Se você não estiver nessa nave 777, você estará na nave do homem. A nave 666 da Satan Airlines. Isso! O Satan também tem uma companhia aérea. É a Satan Airlines. Você quer ir nela ou você quer ir na 777 da Dan Airlines? Você que escolhe. Só que eu vou te dizer, meu amigo, as turbulências serão grandes. E a nave 666, ela não vai resistir a essas turbulências. O único modo de você ser salvo, protegido dessa queda iminente, porque as nuvens cumulos limbos são enormes, o único modo de você estar protegido é você estar dentro da nave 777 da Daniel Airlines. E essa nave é o templo sagrado de Jerusalém. É o templo Jesus, que foi destruído e reconstruído em 3 dias. Esse Jesus Cristo é o Salvador dos cegos, dos coxos, dos moribundos, dos inválidos. É Ele que dá riqueza, é Ele que vai ser o nosso capitão, sentado ali e conduzindo essa enorme nave 777 rumo ao céu. E lá nós vamos desembarcar. E lá nós vamos ficar 1000 anos morando com o Senhor. 1000 anos vivendo lá, se não dentro, próximo ao tabernáculo celestial, adorando durante 1000 anos o Criador, o ancião de dias que Daniel viu, o ancião que Isaías contemplou, o ancião, o cordeiro que João viu. É isso que eu estou querendo colocar na sua cabeça, é isso que está aqui. Eu não estou inventando, eu estou lendo linha por linha. E Jesus saiu. E quando ele saiu, ele já saiu como imperador do universo. E aí eles vão caminhando e eles passam por uma figueira. E Jesus está com fome, o imperador do mundo está com fome. E ele caça, não vou caçar aqui não, porque eu não quero que a sarça de Moisés vire a figueira. Então eu vou mostrar outra aqui. Tá vendo? Vai ser outra. Essa aqui vai ser a figueira, tá bom? E Jesus olhou para a figueira e ele procurou um figo ali e não achou nenhum. Imagina, o imperador tá caçando um figo para comer e não acha. Jesus ficou bravo e falou: que ninguém mais coma figo de ti. Uau! Alguns textos dizem que a figueira secou imediatamente. Outros textos dizem
que no dia seguinte, quando passaram lá, a figueira estava seca. De uma forma ou de outra, a figueira secou e nunca mais ninguém comeu figo daquela figueira. A gente pode espiritualizar isso. A figueira somos nós, eu e você. Não deixa Jesus caçar algum fruto em você e não achar nada. Nem que seja um figuinho. Um figuinho temporão. Eu acho que não era época de figo. Jesus estava caçando figos temporões, sabe? Aquela fruta que nasce fora do tempo. Eu já achei amoras temporãs. É gostoso. Você vê uma amora docinha. Como só tem uma amora, a árvore se empenha toda nela. E ela fica doce, suculenta, extremamente doce. Jesus falou que ninguém coma mais de você. Já que você não quer investir no reino celestial, até o que você tem será tirado. E no outro dia, ou imediatamente, como algum texto diz, a figueira estava seca, morrida, ressequida, cega. Nós vamos continuar porque o vídeo está muito longo, eu vou continuar. Vou só mudar de cenário, afinal é sabadão, nós temos o dia inteiro para adorar a Deus. E isso é um tipo de adoração. Estou falando do meu Deus Criador. Não quero me atrasar para o culto, mas acho que ainda dá para fazer mais um vídeo. Eu continuo logo, tá bom? Eu ia finalizar mais, mas o vídeo está muito longo demais, extrapolou. Então na introdução que vem a gente continua, tá bom? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.